Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nos encontramos iniciando uma nova semana de estudo. É motivo de muita alegria podermos estar junto com vocês cada dia e saber que temos você aí do outro lado, aonde quer que você esteja, não importa o país que você se encontra, mas ficamos felizes em saber que você está aí estudando conosco a palavra de Deus. E precisamos nos fortalecer a cada dia, nos alimentar espiritualmente para vencermos as lutas e provações que enfrentamos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco diariamente, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham esses estudos e também vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando conosco o estudo da Bíblia. Mandamos um alô especial para o Washington Modesto Costa, de Campos Belos, Goiás. Rosângela Tavares é de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Vânia Regina Amorim dos Santos, a sua mãe Elvita, a irmã Miriam e a filha Maria Eduarda são de Timóteo, em Minas Gerais. Cida La Placa e toda a família de Ribeirão Preto, em São Paulo. Josias Rodrigues de Guabiruba, em Santa Catarina. E todos os demais que nos acompanham, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, obrigado pela vida, por este dia que nos concedes, por esta nova semana de estudo que estamos iniciando. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para entendermos a Tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Nós pedimos uma bênção especial a todos os que estudam a Bíblia conosco todos os dias, para os seus familiares, que recebam bênçãos, vitórias conforme a Tua vontade e que permaneçam firmes, confiantes nas Tuas promessas, aguardando o nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa todos os que nos pedem orações, em nome de Jesus. Amém. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia para estudar a palavra e também queremos agradecer a todos vocês que estão estudando conosco aos sábados o curso bíblico Conhecendo a Palavra de Deus. Como temos dito, é um curso bem básico, simples, para que aqueles que não conhecem a Bíblia, não têm intimidade com a Bíblia, possam conhecer e começar a ter gosto e intimidade com a Bíblia e estudá-la a cada dia. Nós estamos procurando transmitir a vocês alguns conhecimentos no curso bíblico e ontem nós postamos a nossa 12ª lição. É importante que você seja inscrito no canal Hora Tranquila no YouTube, porque ali não é apagado, está sempre ali a hora que você quiser ver, e é sempre bom você ver e rever várias vezes o vídeo, fazer anotações e também sublinhar os versos bíblicos na sua Bíblia para que possa ir entendendo a palavra de Deus. Nós queremos agradecer a todos que participam conosco estudando a Bíblia. Hoje nós estamos iniciando mais um estudo nesta série Descanso em Cristo e é o nosso 11º estudo desta série. Estamos já quase chegando ao final da série também, já temos uma nova série preparada para estudarmos também nas próximas semanas, mas ainda nós temos aqui 3 estudos para esta série Descanso em Cristo. Nós, essa semana, vamos procurar entender um pouquinho como é que nós deveremos nos fortalecer na palavra de Deus, conhecendo o que o povo de Deus já passou no passado e que serve de exemplo para cada um de nós. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela foi escrita para a nossa orientação, para o nosso ensino, para a nossa correção, e a Bíblia registra muitas passagens que às vezes nós pensamos que não deveria estar na Bíblia, mas foram escritas e estão ali para o nosso ensino, para a nossa repreensão e para que nós não cometamos os mesmos erros que pessoas cometeram em sua vida, pessoas que eram chamadas por Deus, mas que tiveram suas falhas, os seus erros, e muitos até chegaram a perder a salvação. Não constam na galeria da fé que está lá em Hebreus capítulo 11, mas a maioria dos que falharam, dos que tiveram problemas, estão lá na galeria da fé. É certeza que Deus, Ele perdoa cada um de nós, não importa as lutas, os problemas que nós enfrentamos ou os pecados que nós cometamos. Se nós nos arrependermos, Deus nos perdoa e Deus, Ele nos garante a vida eterna através de Jesus. Quando lemos em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 6, 1 Coríntios capítulo 10, 6 diz assim: Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. O apóstolo Paulo, ele
vem aqui falando do exemplo que nós temos do povo de Israel, que foi tirado lá do Egito e estava sendo levado para a Canaã terrestre, e eles peregrinaram por 40 anos no deserto, por causa da incredulidade deles, por causa da dureza do coração deles. E então, tudo o que aconteceu com eles, diz aqui o apóstolo Paulo, foi escrito para o nosso exemplo. Então, essa palavra, esse exemplo, é um tipo de coisa que não deve acontecer conosco, porque nós já sabemos o que aconteceu, como foi que terminou, e então nós precisamos evitar certas coisas. Como diz aqui, eles não cobicemos as coisas más. Eles cobiçaram, eles eram cobiçosos, muitos deles. Agora eu quero ler com você 1 Coríntios 10, de 1 a 11, para entendermos um pouquinho o que Paulo estava dizendo. Ele diz aqui, 1 Coríntios 10, a partir do verso 1, Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mau, como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticaram, e morreram 23 mil pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele tomou como exemplo o povo de Israel, e como ele começou aqui no verso 1 do capítulo 10, dizendo que isso aconteceu há muito tempo atrás com os nossos antepassados. Por quê? Porque Paulo era descendente de judeu, ele era judeu, e ele estava escrevendo aqui para os judeus que haviam se convertido, aceitado Jesus, que estavam em Corinto. Então, os nossos antepassados, diz ele aqui, viveram isso há muito tempo atrás, então não vamos seguir o exemplo deles. Vejam que o apóstolo Paulo diz que eles atravessaram o Mar Vermelho, eles foram guiados pela nuvem, aquela nuvem de dia fazia sombra e à noite ela era como que incandescente, era uma nuvem de fogo e aquecia o povo no deserto. Eles não tinham nada, eles viviam em barracas de pano, e então o deserto é muito frio à noite, e então essa nuvem os aquecia, eles não tinham nada. Agora, de dia a nuvem servia de sombra, então eles não sentiam nem muito calor de dia e também não sentiam frio à noite. Deus é maravilhoso, irmãos, Deus provê tudo, Deus sabe tudo, Ele é poderoso. E Ele sabe a luta, o problema que você, que eu estamos enfrentando em nossa vida, e Ele provê o necessário para cada dia. Às vezes, nós não nos contentamos com aquilo que temos e queremos mais. Agora, diz Ele aqui que nós não deveremos cobiçar as coisas más, como o povo de Israel cobiçou. E também o apóstolo Paulo vem dizendo que eles comeram do mesmo alimento espiritual, quer dizer, o maná que Deus mandava a cada dia durante 40 anos, eles beberam da mesma fonte de água, daquela rocha que os acompanhava, a rocha espiritual que é Cristo. Eles estavam sempre protegidos e guardados por Deus, mas eles deveriam obedecer a Deus, só que eles eram obstinados, eles eram duros, como nós também somos. Nós sabemos o que Deus nos pede, o que Deus quer que nós façamos, e nós queremos fazer aquilo que nós achamos que devemos fazer. E então deixamos de receber as bênçãos de Deus
mais bênçãos, né? Porque mesmo sendo maus, Deus está conosco, Ele nos abençoa, mas poderíamos receber muito mais bênçãos se nós ouvíssemos e fizéssemos a vontade de Deus em nossa vida. Agora, o apóstolo Paulo diz aqui que essas coisas aconteceram com eles para nossa advertência. Lembramos que Paulo estava escrevendo para os habitantes lá de Corinto. Eles eram descendentes de judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas também serve para nós hoje. Foi escrito como advertência para que nós não cobicemos o que é mal como eles cobiçaram, para que nós nos contentemos com aquilo que Deus nos dá. É claro que nós deveremos lutar, trabalhar, buscar sempre o melhor, mas se nós não alcançamos aquilo que nós estamos desejando, que nós nos contentemos com aquilo que nós recebemos de Deus. E então, aconteceu muitas coisas tristes com o povo de Israel no deserto. Numa só vez morreram 23 mil pessoas por causa da imoralidade sexual que eles praticavam. E o que nós poderemos falar de hoje? Como que está a nossa imoralidade sexual, né, irmãos? Está escancarada diante de todos. Ninguém respeita mais ninguém. Perderam o senso do ridículo, perderam o temor de Deus, perderam a vergonha diante das pessoas. Está um absurdo a imoralidade que nós vivemos hoje, e tudo isso acontecia também lá com o povo de Israel. E por isso morreram 23 mil num só dia. Muitos foram mortos por causa da picada de serpentes, porque eles colocaram Deus à prova. Então nós precisamos saber que Deus é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de justiça. De Deus não se zomba, de Deus nós precisamos reverenciá-lo, reconhecê-lo como soberano sobre todas as nações, sobre todos os povos. E então o apóstolo Paulo diz que nós deveremos estar atentos ao que aconteceu com o povo de Israel e que sirva de advertência para cada um de nós, e que nós saibamos que foram escritas estas coisas como advertência para nós que estamos vivendo exatamente os últimos dias da história deste mundo. Durante esta semana nós vamos estar trazendo um pouco mais sobre este estudo e procurando conhecer mais o que aconteceu com o povo de Deus naquela ocasião, e que nós possamos evitar os erros que eles cometeram e viver de acordo com a vontade de Deus, se nós temos como objetivo herdar a vida eterna. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco mais uma vez estudando a Bíblia. Voltaremos amanhã, se Deus nos permitir, dando sequência a este estudo. Não nos esqueçamos que Jesus ele continua nos convidando. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrarei descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Que Deus nos abençoe.